Coloquei o lugar onde trabalhava fora de operação depois de 8 anos trabalhando lá. Ok, então moro em uma cidade relativamente pequena na Carolina do Norte, nos Estados Unidos e comecei a trabalhar desde jovem, aos 14 anos, como lavador de pratos. Durante meu trabalho acabei subindo na hierarquia do restaurante em um período de aproximadamente 2 anos. Se prepare porque essa é uma história que considero muito boa e espero que todos gostem. A proprietária original do restaurante ou bar, chamem como quiser, era uma mulher de mais de 50 anos. Ela demonstrou interesse em vender o restaurante. Após 10 anos de ótimas críticas e honestamente o lugar se tornou o melhor restaurante da cidade para ir. Um homem mais jovem entrou um dia pela porta da cozinha. No início pensei que ele fosse um novo funcionário. Descobri mais tarde naquela noite que ele era o interessado em comprar o restaurante, e a venda ocorreu muito bem. Avance um ano e o novo proprietário, vamos chamar ele de Rodrigo, negou a única vez que pedi aumento. Os $7,50 por hora com os quais comecei não eram um salário digno na minha opinião. Ele disse que eu não trabalhava o suficiente, quando eu havia ido que eu até atendia mesas e cozinhava, além de realizar muitas limpezas, manutenção. Atividades que eram além da minha atividade no qual fui contratado que era a de lavar louça. Felizmente para mim na época, minha gerente, que ouviu a conversa pela porta do escritório, o chamou de mentiroso. Ela acabou me ajudando e por conta dela tive um aumento. No entanto, alguns meses depois, Rodrigo deixou que várias geladeiras que continham carne quebrassem e se recusou a consertar ou substituir elas. Minha gerente simpática não aguentou receber as consequências de sempre ser culpada por coisas quebrarem. Rodrigo é o dono, era o dinheiro dele, ele tinha que aprovar qualquer coisa que fizéssemos. Então, na noite em que comemoramos o aniversário de 10 anos de trabalho dela lá, ela comeu o bolo que minha irmã e eu fizemos para ela. E logo depois, pediu demissão no ato. A responsabilidade da gerência caiu sobre minha irmã, e ela foi forçada a aceitar a promoção sem aumento ou algo do tipo. Ela gerenciou por 9 meses, apenas para se sentir ignorada. Para qualquer problema que ela trouxesse com equipamentos ou funcionários, sempre lhe diziam, não podemos fazer isso, e depois que ela cansou de tentar convencer ele sobre reparos, ficamos sem gerente por um tempo e ele foi forçado a dirigir por 3 horas quase todos os dias para vir e gerenciar o restaurante pessoalmente. Algumas semanas depois, um novo gerente foi contratado, e outro homem foi contratado para me ajudar na cozinha, e eu sendo o chefe principal naquele momento, ensinei a ele os altos e baixos da cozinha, e esse homem, ele era gentil e atencioso no começo. Mas ele bajulava o chefe tanto que eu fui ignorado para o cargo de gerente de cozinha. O cara com quem eu adorava assistir futebol na cozinha no meu telefone, usando meu alto-falante nos domingos tranquilos, mudou completamente. Ele xingava as garçonetes e tentava brigar fisicamente comigo diariamente. Ele e eu estávamos lá para abrir a cozinha sozinhos, e depois seríamos acompanhados pelos garçons 1 hora depois. Ele chegou ao ponto de confrontar uma das garçonetes um dia. Quando ela mencionou que ouviu tudo que ele disse para mim antes de entrar. Ela disse, estou cansado das suas merdas, você pode se desculpar ou cair fora, ele está aqui há muito mais tempo que você. E você foi treinado por ele, e ainda assim acha que pode desrespeitar ele? De jeito nenhum. Ao dizer isso, o homem se enfureceu e levantou a mão para tentar bater nela, mas eu o soquei no rosto e, em troca, fui arremessado contra as geladeiras já quebradas. Você não bate em uma mulher, nunca, em hipótese nenhuma. Avançando alguns meses depois, e depois de todos verem esse lado dele, perceberam que eu não estava brincando sobre ele ser um grande idiota. Muitos de nós tentamos contar a Rodrigo sobre suas ações, mas fomos recebidos com, não pode ser tão ruim assim, ele é tão legal. Finalmente, depois de não ser ouvido ou escutado por tanto tempo, comecei a planejar a minha saída do restaurante. Eu tinha tudo planejado e quando tivemos a reunião, entrei usando um terno. Já havia encontrado um lugar novo para morar, naquela época, fiquei morando com minha futura noiva, e acabei encontrando um novo emprego longe de casa. Todos sabiam que eu estava exagerando na minha vestimenta e tinham muitas perguntas quanto a isso, e eu os informei sobre o plano de minha saída do restaurante. Ainda assim o gerente malvado não estava em lugar nenhum à vista.
Depois de aproveitar a reunião e ser chamado para dar minhas opiniões sobre como aumentar as vendas e melhorar o restaurante, olhei para Rodrigo e respondi sarcasticamente: "Ah, eu? Agora você quer ouvir o que tenho a dizer?" Mudando para um tom sério agora, eu me levantei e disse a ele: "Por que eu ajudaria uma empresa, muito menos o dono dessa empresa a melhorar, quando fui ignorado por meses?" Tudo o que tinha para lhe dizer, fui intimidado por meses, e quando mencionei isso, fui ignorado. Tenha um dia ótimo, Rodrigo. Por que você literalmente não tem mais um cozinheiro agora? Hoje é o dia da mudança e estou me mudando para um lugar a mais de 4 horas de distância, para um emprego melhor, com um dono que vai ouvir e respeitar seus trabalhadores, e não nos forçar a tentar cozinhar frango verde nojento vencido. Eu me demito. Pode parecer mentira, mas ele implorou para eu ficar porque finalmente havia demitido o gerente malvado. Ele disse: "Existe alguma maneira possível de eu fazer você ficar?" Olhei para ele e repeti as palavras que ele sempre nos dizia quando mencionávamos que os equipamentos precisavam de reparo ou substituição, no exato sotaque de suporte ao cliente dele: "Não podemos fazer isso." Enquanto saía, ele me seguiu implorando para eu ficar, e disse que finalmente fez o que era necessário. Eu simplesmente disse a ele: "Você fez muito pouco e fez tarde demais." Eu continuei saindo, e o que se seguiu foi que todos os colegas ao meu lado se levantaram e saíram também. Isso não é onde termina. Ele propositadamente não me deu meus formulários para os impostos, e depois de alguns dias o cobrando por meus documentos fiscais, eu os consegui. Então, recebi uma carta do IRS, traduzindo seria o Serviço de Receita Interna, uma agência do governo dos Estados Unidos responsável pela cobrança de impostos federais e pela fiscalização das leis tributárias, dizendo que havia um problema com meus formulários de impostos. Portanto, eu não poderia receber meu reembolso de impostos. Ligando para o IRS, descobri que ele não havia enviado nenhum dos formulários que deveria como nosso empregador, e ao contatar ele para corrigir a situação, ele disse a HMMMM: "Não me lembro de empregar qualquer de vocês este ano, afinal, vocês todos saíram sem motivo ou direito." Ele não sabia que eu tinha gravado todas as conversas no meu telefone, e o denunciei ao IRS. Anexado ao e-mail, enviei a gravação de voz em formato MP3 e também enviei cópias das minhas folhas de pagamento e cópias dos meus formulários, além de informar meus colegas de trabalho que tivessem problemas com seus impostos a fazer o mesmo. Rodrigo desde então perdeu seu negócio, sua licença comercial, sua esposa o deixou e levou seus filhos, depois de descobrir sobre sua fraude. Rodrigo agora está enfrentando até 60 anos de prisão por múltiplas acusações de fraude fiscal. Também foi descoberto que não éramos o único negócio que ele possuía e que ele se recusava a pagar impostos ou apresentar os formulários fiscais corretos quando necessário. Ele retinha o pagamento de precaução de segurança durante a Covid e usava tudo isso para aparentemente consertar o restaurante. Ele estragou tudo e agora eu estou sentado e feliz com um sorriso no rosto sabendo que esse idiota conseguiu o que merecia. Para todos que se perguntam se eu recebi meus impostos e meu dinheiro, sim, finalmente consegui ontem. Obrigado por ouvir minha história de vida pessoal. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!